A história começa com um completo fracassado sendo constantemente humilhado. Os valentões fazem dele um alvo fácil, e como se não bastasse, a garota rica por quem ele é apaixonado o detesta com todas as forças. Ela o despreza por ser insignificante, quase invisível economicamente. Mas tudo muda quando um vírus misterioso transforma pessoas comuns em zumbis devoradores de carne. O mundo vira um caos, um cenário apocalíptico onde a única regra é sobreviver. Dinheiro agora não vale nada. Quem você era antes já não importa mais. Nos dias antes do surto, Min-jun, o protagonista, vive uma rotina miserável. Ele acorda com o despertador irritante, desliga o celular com raiva e se arrasta para fora da cama. Ao chegar na cozinha, encontra um bilhete da mãe dizendo que já saiu para o trabalho. Vestindo seu uniforme, sai do apartamento escuro e apertado onde mora. Do outro lado da rua, ele encara os arranha-céus luxuosos e não consegue esconder o desgosto. Ele inveja as crianças que vivem lá, enquanto ele está preso nas favelas, apodrecendo numa vida sem cor. Reclamar não ajuda, então ele apenas segue seu caminho até a escola. A escola, o colégio Seongun, não oferece nenhum alívio. Ali ele continua sendo alvo de humilhações. Os valentões se divertem enquanto ele sofre, caído no chão. No comando desse tormento está Park Seong-bin, de 18 anos, da turma 3. Durante mais uma sessão de zombaria, uma voz feminina interrompe a cena. É Han Yena. Ela surge acompanhada de seu grupo de seguidoras e deixa bem claro, acha as atitudes de Seong-bin infantis e nojentas. Seong-bin tenta contornar a situação, fingindo que é amigo de Min-jun. Mas o argumento de Yena permanece firme. Seong-bin está causando confusão desnecessária e atrapalhando todos nos corredores. Se quer brincar, que vá fazer isso fora da escola. Seong-bin, provocador como sempre, insinua que Yena talvez tenha sentimentos por Min-jun. Ela rebate na hora, dizendo que, embora não goste de Min-jun, pelo menos ele não é um idiota como Seong-bin. Então, descobrimos que Yena e Min-jun se conhecem desde o ensino fundamental. O motivo de Yena ser tão exigente é simples. Ela mora no mesmo condomínio de luxo que Min-jun observa todos os dias da janela de casa. Os pais dela são um diretor de hospital e uma profissional renomada. Ela nasceu em berço de ouro. Está sempre postando nas redes sociais. É adorada por praticamente toda a escola, tem as melhores notas e ainda por cima é linda. Os boatos dizem que ela vai se mudar para os Estados Unidos no próximo ano para estudar. Uma garota perfeita, sem defeitos, exceto por um motivo. Ela odeia caras fracos e pobres. E adivinha quem encaixa perfeitamente nesse perfil? Exatamente, Min-jun. Mas para entender melhor, vamos voltar no tempo. 8 anos atrás, na 8ª série, Min-jun e Yena estudavam na mesma classe. Um dia, ele criou coragem e tentou falar com ela, mas foi recebido com desprezo. Para Yena, ele era só um moleque fedorento que a seguia como um mosquito. Mesmo morando na mesma direção que ela o obrigava a ir por outro caminho só para não ter que sentir seu cheiro. Foi aí que Min-jun percebeu. Ela o odiava de verdade. E o mais irônico? Ela sempre cheirava bem. Para ele, aquele era o cheiro da riqueza. Qualquer pessoa normal teria criado rancor, mas Min-jun era diferente. Mesmo sendo humilhado, ele continuava gostando dela. Era fiel ao extremo. Sempre se sentava perto dela, mesmo sendo ridicularizado constantemente. Ano após ano, mesma escola, mesma turma, mesma paixão unilateral. Às vezes, ele se perguntava se havia algo de errado com ele. Só alguém maluco amaria alguém que o despreza tanto. Mas essa era a vida de Min-jun, apanhando fisicamente de Seong-bin e emocionalmente de Yena. Mais tarde, Min-jun está com seus 2 amigos. Eles só falam de anime, como bons otakus. O amigo gordo é viciado em anime, enquanto o magricela não está muito por dentro ultimamente. Min-jun só fica ali, quieto, olhando seus amigos conversarem. O magricela se chama Bai, tem 18 anos. O gordo é Byung, também com 18. Eles estudam em turmas diferentes da de Min-jun, mas são os únicos que têm uma personalidade parecida com a dele. A única diferença é que eles não sofrem bullying, diferente de Min-jun. E isso deixa Min-jun com inveja. Ele acha que os amigos só têm sorte, enquanto ele leva toda a parte ruim da vida. Seus pensamentos são interrompidos quando os amigos perguntam se ele quer ir a um show da Lumina. Se ele quiser, eles compram um ingresso extra. O grupo parece animado, mas Min-jun não se importa mais com essas coisas. Ele perdeu o interesse. Os amigos acham que ele está estranho,
Até comentam que ele parece mais deprimido ultimamente. Na sala de aula, Minjun só quer que o dia acabe logo. Ele odeia aquela escola. Então ele ouve Seongbin e seus colegas falando de um garoto que encarou eles. Eles comentam que o garoto parecia assustador, mas Seongbin acha que teria vencido fácil. Enquanto falam mal, o garoto, chamado Kang Hakshul, aparece e ouve tudo. E claro, ele não aceita isso calado. Ele encara Seongbin como se ele não fosse nada, o que fere o ego do valentão. Seongbin agarra o garoto, mas Hakshul não se assusta e só avisa: não fale dos outros sem esperar consequências. Antes que vire uma briga de verdade, os outros seguram Seongbin. Ele solta Hakshul, mas ainda o ameaça antes de ir embora. Minjun apenas assiste a tudo, pensando em como odeia aquela escola e queria ir embora de vez. Quando a aula acaba, ele vai para casa cheio de pensamentos ruins. Ele pensa em largar a escola. Para ele, parece ser a única saída dessa vida horrível. No caminho, Seongbin e os colegas aparecem. Seongbin pede para Minjun comprar cigarros para eles, já que são menores de idade. Mas Minjun sabe que isso é só mais um jeito de ser humilhado. Ele se recusa, ignora eles e continua andando. Isso deixa Seongbin furioso. Então eles espancam Minjun e o largam num canteiro de obras abandonado. Minjun já não aguenta mais. Com a voz fraca, diz para Seongbin acabar logo com ele. Ele perdeu totalmente a vontade de viver. Morrer parece ser a única saída. Por algum motivo, isso irrita ainda mais Seongbin, que chuta Minjun de novo. Antes de ir embora, ele grita que quer Minjun morto até o dia seguinte. Minjun sabe que não tem como fugir, então pensa em se jogar do prédio de luxo que estava olhando. Seria rápido, tudo acabaria em minutos. Ele começa a andar até lá, pronto para acabar com tudo. Mas no caminho, encontra Iena, a garota que mais odeia ele. Só de ver Minjun, ela já se irrita. Pergunta o que ele está fazendo ali, já que nem mora no prédio. Ela acha que ele foi ali para roubar algo e começa a xingar Minjun, dizendo o quanto ele é patético. Mas reparando o estado dele, pergunta por que ele está tão ferido. Ela fica com raiva porque ele nunca se defende, sempre apanha calado. A garota faz um discurso e, no meio disso, Minjun se vira e vai embora, na direção oposta do prédio. Iena reclama, diz que ele está ignorando ela, mas no fim ela para de falar e decide continuar o papo no dia seguinte. Mais tarde, Minjun volta para seu quarto apertado e fedorento. Para esquecer tudo, liga o computador, coloca os fones e começa a jogar. Pensando em tudo o que aconteceu, ele percebe que Iena não estava errada. Ele realmente deixou a vida pisar nele. E é por isso mesmo que ele não quer mais voltar para a escola. A partir de amanhã, ele começaria a trabalhar e ajudar a mãe em casa. Quando a noite chegou, ele ainda estava jogando seu game favorito, matando zumbis como sempre. De repente, seus amigos do chat disseram que iam sair do jogo. Isso não fazia sentido para ele. Ainda eram 10 da noite, e dava para jogar por pelo menos mais 2 horas. Foi então que os amigos mencionaram notícias urgentes. Estava acontecendo um surto grave no mundo real. Em seguida, Minjun ouviu barulhos lá fora. Foi até a porta com cuidado e olhou pelo olho mágico. Era um vizinho do andar de cima, com a voz tremendo pedindo para entrar. Minjun achou que ele só estava bêbado de novo, mas ele não sabia que o homem já não era mais o mesmo. Ao abrir a porta, viu sangue por todo o corpo do homem e um machucado enorme na barriga. Ainda assim, Minjun achou que ele estava apenas ferido e pensou em chamar ajuda. Mas então, o cara soltou um grito assustador e pulou em cima dele. Os dois caíram no chão. Minjun conseguiu empurrá-lo e correu para trancar a porta. Com o coração disparado e as pernas tremendo, ele sabia que aquilo não era normal. Ele tentou ligar para a polícia, mas não havia sinal. Então viu vários alertas de emergência no celular. Ataques misteriosos estavam acontecendo em Seul e em outras cidades. Todos deviam ficar dentro de casa. Ele olhou pela janela e viu o caos. Pessoas atacando umas às outras, cenas horríveis na rua. Viu até o vizinho de novo andando por aí como um monstro. Tentou ligar para a mãe, mas não conseguiu. Sem resposta, se encolheu num canto do apartamento coberto por um cobertor, tremendo. Tentou se conectar à internet, mas nada funcionava. Ligou a TV e o noticiário falava de várias mortes violentas pelo país. O governo chamava de terrorismo, mas ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Pediam para todos trancarem portas e janelas e evitarem sair de casa. O problema estava se espalhando, e mesmo com a polícia e os militares tentando ajudar, tudo parecia fora de controle.
Minjun ficou em choque. Era tanta notícia assustadora que parecia um pesadelo. Tudo isso parecia coisa de jogo ou filme. Zumbis, fim do mundo. Mas agora era real. Ele queria respostas e sabia que não ia encontrá-las preso naquele apartamento apertado. Por isso decidiu sair. Olhou pelo olho mágico para ver se estava seguro. Parecia tudo calmo, então ele abriu a porta devagar e subiu até o térreo. O silêncio era estranho demais. Quando chegou à porta principal do prédio, olhou para fora e viu um zumbi na rua. Assustado, fechou a porta rapidamente e trancou tudo. Até pensou em ver se havia sobreviventes nos andares de cima, mas achou melhor esperar até amanhecer. Estava convencido de que a polícia ou os militares viriam ajudar. Depois ligou a TV de novo, mas antes que pudesse ver algo, a transmissão caiu. Sem ter o que fazer, tentou dormir, mas era impossível com tudo aquilo acontecendo. Se sentia inquieto. No dia anterior, ele queria desistir da vida. Achava o mundo cruel demais. Até desejou que tudo acabasse. E agora, parecia que o mundo realmente tinha acabado. Mas isso não fazia as coisas ficarem mais fáceis. Agora ele estava lutando só para continuar vivo. No fim, nada realmente tinha mudado. A tristeza e o vazio continuavam ali. Por isso, ele nem se assustava tanto com os zumbis ou o fim do mundo, porque para ele, a vida já era difícil demais. Quando amanheceu, as ruas estavam desertas e bloqueadas com carros. Minjun foi até a cozinha e viu que tinha bastante comida. 4 pacotes de miojo, 6 copos de macarrão instantâneo, arroz pronto e arroz cru. Não era muito, mas dava para aguentar umas 2 semanas. Ele também tinha 3 garrafas de água, e a torneira ainda estava funcionando. O gás também. Se ele economizasse bem, podia sobreviver por 1 mês ali. Talvez até alguém viesse resgatá-lo nesse tempo. Mas o que mais o preocupava era a mãe. Como o celular não pegava sinal, ele não conseguia saber onde ela estava ou se estava bem. Só podia torcer para ela estar viva. Minjun, então, lembrou de um vizinho que morava no 4º andar. Era um cara que vivia levando garotas pro apartamento. Como era terça-feira, talvez ele estivesse lá. Então Minjun decidiu subir e conferir. No caminho, ele verificou todos os andares, mas tudo estava vazio. Quando chegou no 4º andar, viu que a porta do apartamento do cara estava aberta. Entrou com cuidado. Lá dentro, viu uma poça de sangue. A garota estava morta e o cara tinha virado um zumbi. Sem querer, Minjun derrubou um vaso. O barulho chamou a atenção do zumbi, que foi direto para cima dele. Minjun correu, tropeçou, mas conseguiu usar o impulso do monstro contra ele. Se abaixou e empurrou o zumbi, que caiu do andar de cima. Ele ficou chocado, sem forças, mas conseguiu trancar a porta e descer correndo. Mesmo sabendo que se defendeu, Minjun se sentia culpado. Passou a noite no escuro, sentado, sem conseguir parar de pensar naquilo. No dia seguinte, saiu na rua, esperando que o rapaz ainda estivesse vivo, mas viu o zumbi de novo, agora com o pescoço quebrado. Era ele. Minjun sentiu alívio por saber o que aconteceu, mas também medo, pois ele já não era mais humano. Pediu desculpas em silêncio e voltou para dentro. Na manhã do 3º dia do apocalipse, Minjun fez um pouco de comida, tentando economizar ao máximo. Sabia que quando o gás acabasse, teria que improvisar para cozinhar. Começou a se perguntar se devia continuar esperando ou sair por conta própria. Se ninguém viesse, ele estaria perdido. De repente, o celular tocou. Era a mãe dele. Minjun atendeu na hora. Ela estava com os militares desde o dia anterior, e agora estava segura em um abrigo em Xiangnan. Pediu para ele ficar em casa e prometeu pedir para a equipe de resgate buscá-lo. A ligação caiu logo depois, mas, só de ouvir a voz dela, Minjun ficou aliviado. Logo depois, ele começou a receber mensagens de outros familiares. Isso mostrou que eles também estavam vivos e bem, até mandando piadas no meio do caos, como se estivessem tranquilos. Minjun já sobreviveu a 2 momentos de vida ou morte, e isso só fez com que ele se sentisse mais confiante para enfrentar esses monstros se for preciso. Em seguida, ele se lembra de Han Yena, a garota que sempre tirava sarro dele, e ele se pergunta se ela ainda está viva. Ele se lembra da última vez que ela foi à casa dele. Um amigo dela a levou até lá sem dizer de quem era. Quando ela chegou, achou o lugar pequeno, sujo e com cheiro de cigarro. Ficou tão incomodada que nem entrou. Só olhou e foi embora com cara de nojo. Aquilo deixou Minjun arrasado. Agora, no presente, ele está pensando se Yena sobreviveu. Mesmo que ela tenha virado zumbi, ele não ficaria arrasado. Afinal, ela é rica e provavelmente já conseguiu fugir. Mas então, ele ouve uma voz conhecida chamando da porta. É Yena.
Ela está pedindo desesperadamente para ele abrir, enquanto os zumbis se aproximam. Minjun corre, abre a porta, puxa ela para dentro e tranca de novo. Iena está em pânico, suando e sem conseguir respirar direito. Ele pergunta se ela está bem e ela, ainda assustada, o abraça do nada. Isso o deixa totalmente sem reação. Depois de se acalmar um pouco, Iena agradece por ele ter salvado ela. Diz que sem ele, já teria virado comida de zumbi. Isso deixa Minjun todo sem jeito, mas ele responde que está feliz por ela estar segura. Iena percebe que ele está sozinho e pergunta sobre os pais. Minjun diz que a mãe saiu há 3 dias para trabalhar, mas foi resgatada e está segura. Ele então pergunta pelos pais dela. A garota responde que seu pai está bem. Em seguida, ela muda de assunto e pede água, explicando que não bebe há dias. Também pede um carregador para o celular. Com o tempo, Minjun percebe outro problema. Essa garota é um verdadeiro demônio devorador de água. Do jeito que ela está, vai acabar com toda a reserva dele. Ele começa a se preocupar porque se a água acabar, os dois vão estar em apuros. Mas, ao mesmo tempo, ele entende o lado dela. Ela acabou de escapar de um ataque de zumbis para chegar ali. Minjun pergunta se Iena veio direto de casa, já que não fazia sentido ela ter escolhido se esconder justamente na casa dele. A garota revela que, na verdade, estava sobrevivendo sozinha na rua há dias. Nem chegou a voltar para casa. Isso deixa Minjun chocado. Ela explica que se escondeu numa salinha de reuniões onde encontrou um zumbi já morto. Era o único lugar seguro que conseguiu achar, mas lá não tinha água. E com o tempo ela foi ficando cada vez mais fraca. Quando tentou sair, já estava esgotada. Precisava de comida e água. Decidiu então tentar voltar para casa, torcendo para encontrar alguém. Mas o que encontrou foi horror. Pessoas se devorando como monstros. Era impossível seguir o caminho de volta. Ele estava bloqueado por zumbis. Ela tentou outra rota, passando pelo bairro de Minjun. Lembrou vagamente onde ficava a casa dele, por causa da visita anterior. Ela torcia para que ele estivesse vivo, já que ele tinha ido para casa 3 dias antes. Foi desviando dos mortos até chegar ali. E foi assim que conseguiu sobreviver até agora. Minjun fica chocado com a coragem dela de encarar tudo isso, mas ela está aliviada por tê-lo encontrado em casa. Caso contrário, estaria morta. Em seguida, Iena se levanta, dizendo que está suada e quer tomar banho. Se ainda houver água, Minjun, sem querer parecer estranho, oferece roupas limpas. Mas ela interpreta mal e começa a bater nele, achando que ele está com segundas intenções. Ele leva vários chutes e é chamado de fracassado, sem nem entender o que fez de errado. Depois, mais calma, ela pergunta se pode tomar banho. Ele gagueja, mas deixa. Quando ela vai sozinha para o banheiro, Minjun entra em modo pensativo. Antes dela chegar, ele estava planejando sair e procurar suprimentos. Mas agora, com ela ali, ele começa a priorizar a segurança dela. O problema é que, se ficarem ali muito tempo, os recursos vão acabar. A comida mal seria suficiente para durar 1 mês com apenas uma pessoa. Ele começa a sentir o peso da situação. Ao mesmo tempo, não acredita que a garota popular da escola esteja tomando banho na casa dele, no meio de um apocalipse. Parece um sonho absurdo. Ele se lembra de como ela o tratava na escola, como se ele fosse um inseto. De repente, ela sai do banho e pede roupas, já que está usando a mesma há 3 dias. Meio sem jeito, Minjun vai buscar alguma coisa e pergunta que tipo de roupa ela quer. Iena diz que qualquer coisa serve. Afinal, estamos em um apocalipse. Moda é o de menos. Mas quando ela veste as roupas dele, acha o cheiro horrível e reclama, pedindo outra. Infelizmente, todas as roupas dele têm o mesmo cheiro. A garota tolera o desconforto, mas aconselha que ele use desodorante ou algo do tipo. Comenta que agora entende por que dizem que homens são porcos quando vivem sozinhos. Isso irrita um pouco Minjun, que acha absurdo ela se preocupar com isso em meio a um apocalipse. Depois de jantarem, Iena pergunta qual é o plano agora. Ela acha que se esperarem o suficiente, alguém virá resgatá-los. Minjun explica que antes dela chegar, ele estava pensando em sair e procurar outro lugar para ficar. Iena acha essa ideia maluca. Largar comida e água, sendo que eles estão seguros ali? Ela quase morreu para chegar até ali, então não quer correr risco de novo. Minjun responde que, agora que estão juntos, não pretende mais sair por aí. Ele concorda que o melhor é esperar por ajuda, como Iena sugeriu. Mas então, Iena admite que, mais cedo ou mais tarde, os suprimentos vão acabar. Mesmo querendo esperar, ela não quer morrer de fome. Minjun sugere subir nos outros apartamentos e procurar recursos nas casas vizinhas.
Isso aumentaria as chances de sobrevivência, mas ele também admite que há o risco de encontrar zumbis por lá. Iena fica horrorizada com essa ideia e recusa totalmente, mesmo com Min-jun tentando explicar que é algo necessário nessa situação. Ela prefere nem pensar em cenários tão sombrios. Para ela, ele só está sugerindo sair porque ainda não viu como o mundo realmente está. Os zumbis estão por toda parte, devorando qualquer ser humano que encontram. Min-jun responde que o fato de ela ter conseguido chegar até ali já foi uma conquista incrível. Se ela atravessou 1 quilômetro cheio de zumbis, talvez a situação não seja tão impossível assim. Iena fica chocada ao vê-lo falando tão racionalmente, em vez de agir com medo. No fim das contas, Min-jun conclui que eles estão enfrentando zumbis, e ele mesmo já viu que uma única mordida pode transformar qualquer um. Mas, para ser sincero, ele não se importa tanto com a própria vida. Então, não sente tanto medo do que pode acontecer. Uma visão triste e confusa. Em vez de consolar Min-jun, Iena acaba o afastando, dizendo que ele só está pensando no próprio lado. Ela não quer virar zumbi, quer terminar a faculdade, o que é uma confissão engraçada, porque afinal, quem daria aula? Um professor zumbi? Min-jun lembra que Iena só sobreviveu até agora evitando contato com os mortos. Então, talvez isso seja o mais importante. Além disso, ele diz que nem todos os zumbis são rápidos. Alguns estão feridos e mal conseguem andar, enquanto outros ficam praticamente parados. E mesmo os que correm são mais lentos que humanos normais. Ou seja, eles têm boas chances de escapar, se forem cuidadosos. Para ilustrar, ele compara com um jogo de pega-pega. Diz que dá para encarar o apocalipse como um grande jogo, o que deixaria tudo mais empolgante do que assustador. Iena o encara com os olhos mais mortos do mundo, sem acreditar que ele comparou os zumbis a um joguinho de criança. A conversa termina quando Iena diz que está exausta e quer dormir. Faz dias que ela não descansa. Min-jun junta algumas almofadas para improvisar camas. A garota desconfia das intenções dele e ordena que ele durma perto do banheiro. Min-jun reclama. Afinal, a casa é dele. Mas Iena insiste. No fim, sem conseguir discutir mais, ele cede e acaba dormindo na porta do banheiro. Apesar disso, ele se sente grato por estar em um lugar seguro e, embora goste da presença de Iena, também a acha meio insuportável. A noite continua com os zumbis gemendo lá fora. Iena, muito ansiosa, não consegue dormir. De repente, ela chama Min-jun, pedindo que vá dormir com ela porque está com medo de ficar sozinha. O protagonista se levanta, vai até o quarto dela e se senta em um canto. Ela confessa, em meio ao cansaço, que já ouviu aquele barulho muitas vezes enquanto se escondia na rua, e que nunca conseguiu se acostumar. No meio da conversa, ela revela que perdeu sua mãe. Min-jun apenas ouve em silêncio, de forma respeitosa. A noite avança e os zumbis continuam fazendo barulho. Felizmente, Iena adormece profundamente, enquanto Min-jun sofre por ter que ficar acordado. Ele acha curioso como a mesma garota que antes estava com medo de dormir, agora dorme como uma pedra. No dia seguinte, Iena acorda e vê Min-jun vestindo uma camiseta. Ele diz que vai dar uma olhada no térreo só para ver como as coisas estão. Ela se assusta com a ideia de ele ser atacado por um zumbi, mesmo depois de ele ter dito que o térreo ainda era seguro. Min-jun trata tudo com naturalidade e promete tomar cuidado. Ele até convida Iena para ir junto, mas ela recusa na hora. Então, ele vai sozinho. Chegando lá, Min-jun encontra um buraco estranho na janela, que não estava ali antes. Má notícia, já que até mesmo o que era seguro tem prazo de validade. De repente, Min-jun ouve a voz de Iena. Ela o havia seguido até ali, dizendo que tinha um pressentimento ruim sobre o lugar. Juntos, decidem subir até o topo do prédio. Lá em cima, Min-jun fica chocado ao encontrar o corpo da namorada de um dos vizinhos do térreo. Ela havia sido brutalmente atacada. Diante daquela cena terrível, ele fecha os olhos e oferece uma oração silenciosa por sua alma. Iena, que havia ficado esperando, sentiu-se aliviada por não ter ido junto. Min-jun contou o que havia encontrado e sugeriu que talvez fosse melhor irem embora dali. Eles começaram a discutir estratégias. Pensaram até em fazer uma fogueira para tentar chamar a atenção de helicópteros, mas sabiam que isso exigiria um timing perfeito para funcionar. Iena sugere que tentem encontrar outros sobreviventes por perto, e começa a gritar para chamar atenção, o que é uma péssima ideia. Min-jun rapidamente a repreende, lembrando da porta de vidro quebrada. Gritar poderia ser extremamente perigoso.
Enquanto estão isolados, Iena começa a falar sobre o teste de personalidade, como se fosse algo crucial para entender como alguém realmente é. Brincando, ela diz que Minjun com certeza seria um introvertido, o tipo de cara quieto que não posta nada no Instagram. Em seguida, pergunta se ele é mais do tipo que improvisa ou que gosta de planejar tudo. Minjun começa a achá-la super tagarela e se pergunta por que ela não para de falar, mesmo no meio de um apocalipse. Ele nem sabe o que é um teste de personalidade e já está ficando exausto. Esse é o mesmo cara que nem tinha amigos antes do apocalipse. Mas, mesmo assim, Iena continua falando e até dá indícios de estar gostando dele. Ela brinca, dá um chute de leve nele e continua falando. Enquanto isso, Minjun, o introvertido, pensa se talvez isso tudo não esteja sendo até uma experiência boa. Ele nunca imaginou que encontraria alguém assim nesse caos e acaba se distraindo com seus próprios pensamentos. A garota percebe e grita o nome dele, perguntando por que ele está ignorando ela. Ele leva um chute e volta à realidade. Ela fica ofendida por ele ter se perdido nos pensamentos bem na frente dela. Os dias passam rápido. Iena fica lendo mangá e balançando os pés, sem fazer nada, enquanto pergunta se Minjun terminou de lavar a roupa, reclamando que está morrendo de fome. Ela virou um peso morto, não ajuda em nada e só depende dele. Tanto que até Minjun começa a ficar irritado, pensando em fugir sozinho. Ele não quer virar escravo dela. Apesar disso, Minjun continua fazendo o que pode. Ele começou a estudar o comportamento dos zumbis. Descobriu que eles agem de forma muito parecida com os zumbis dos jogos. Eles só atacam humanos vivos, ignoram os mortos ou infectados. Ele também notou que eles têm a visão fraca, então não enxergam bem de longe, mas têm a audição muito sensível. Por isso ele anda com muito cuidado. Ele também notou outra coisa. Os zumbis odeiam a luz do sol e quase não aparecem durante o dia. E Minjun acha esse detalhe muito importante. Ele se pergunta se está ficando maluco por comparar o mundo real com o jogo, ou se tudo isso é mais do que coincidência. E se for verdade, teme que o pior ainda esteja por vir, e que o fim do mundo esteja mais perto do que parece. De volta ao apartamento, Iena está entediada lendo quadrinhos. Minjun está demorando, e ela começa a ficar irritada. Está frustrada porque ele anda negando muitos pedidos dela ultimamente. Ela realmente o trata como um serviçal. De repente, ela ouve o som de um helicóptero vindo de longe. Parece um sinal de esperança, mas ela sabe que não pode fazer muita coisa. Da última vez que tentaram usar a fogueira para chamar o helicóptero, o plano falhou completamente. Eles acenaram, gritaram e mesmo assim não foram resgatados. O tempo passa, e agora Iena começa a ficar realmente preocupada. Minjun ainda não voltou, e ela se pergunta se ele foi atacado ou se aconteceu alguma coisa com ele. Para disfarçar o medo, ela até promete que vai dar uma surra nele quando ele voltar. Ela acha que ele deve ter algum tipo de fetiche por levar bronca e obedecer ordens. Além disso, Iena está decidida. Não vai deixar ele sair de novo no dia seguinte. Mas o engraçado é que ela acabou esperando até o sol se pôr, e Minjun ainda não voltou. Agora ela está completamente apavorada, com medo real de que ele esteja morto em algum lugar por aí. Com a noite caindo, mais zumbis aparecem, e a preocupação dela só aumenta. Sozinha, ela quase aceita que ele não vai voltar. Implora mentalmente para que ele apareça, desesperada por não querer ficar sozinha novamente. Felizmente, Minjun tem um bom coração, e volta. Ele quer mostrar algo a ela, mas não esperava encontrá-la tão devastada. Os olhos de Iena estão cheios de lágrimas, e ela está à beira do choro. Já se passaram mais de 3 horas desde que ele saiu. A primeira reação dela é pular nele, brava, mas ele não se desculpa. Quer mostrar o que encontrou. Ele recebeu um panfleto jogado pelo helicóptero. Foi pessoalmente até o local buscar, e é por isso que demorou tanto. Iena fica chocada ao ler. Não entende direito o que está vendo. É um aviso dizendo que todos devem evacuar imediatamente. Minjun está exausto, mas finge estar bem. Mesmo sem dizer muita coisa, Iena o acompanha. É a primeira vez que ele sente que está realmente enfrentando as coisas de frente, apesar de tudo o que passaram. Enquanto caminham, Iena pede uma pausa de 5 minutos. Eles já andaram bastante e ela está cansada. As pernas dela doem. Minjun pensa um pouco e brinca, sugerindo que eles vão a uma cafeteria tomar um café. A audácia dele está começando a irritá-la desde que saíram do apartamento. Ela grita com ele e ele responde que é melhor ela se acalmar, a menos que queira virar comida de zumbi. O tempo passa e eles ainda não chegaram ao destino. Minjun, esperto,
continua incentivando-a, dizendo que estão quase lá, só para mantê-la andando. Enquanto isso, ouve as reclamações dela. Ele está tratando Iena como uma criança. Nem permite que ela pare para tomar água. Eventualmente, os dois chegam diante de uma barricada que separa as regiões. Min-jun diz que finalmente chegaram, e ao ver uma barricada daquele tamanho, ele tem quase certeza de que estarão seguros. Iena comemora, esperando encontrar outros sobreviventes, mas algo incomoda Min-jun. Não há guardas ou qualquer pessoa vigiando a barricada, o que é estranho. Ao mesmo tempo, Iena ainda não viu nenhum zumbi por perto, então o lugar parece seguro. De repente, ela sugere que eles parem um pouco para descansar, afinal estão caminhando há horas sem pausa. Mas Min-jun não permite. Ele também diz para ela parar de drama e apenas seguir em frente. Suas palavras estão ficando cada vez mais frias, e Iena até xinga ele. Foi assim que os dois começaram uma discussão. Iena chora, com lágrimas caindo pelo rosto, enquanto Min-jun a encara friamente. Para a surpresa dele, ela realmente se desculpa. Mas esse nem é o maior choque. O verdadeiro problema surge quando, de repente, zumbis aparecem correndo em alta velocidade. Iena grita ao ver os zumbis, e Min-jun imediatamente segura sua mão e os dois saem correndo. Por sorte, são mais rápidos que os mortos-vivos, mas isso só levanta mais dúvidas. Porque uma área que deveria ser segura está cheia de zumbis. Min-jun sugere que continuem correndo, e por sorte, avistam um sobrevivente mais à frente. O homem os guia até um abrigo, e juntos tentam fechar tudo rapidamente. Iena fica chocada com o quanto Min-jun está fazendo por ela. Mesmo em meio ao caos, ele continua a instruí-la para se esconder e ficar segura. Com a ajuda do outro homem, conseguem fechar a entrada. Mas, infelizmente, os zumbis quebram a barricada. Com tudo destruído, o homem diz para eles correrem pelas suas vidas. Vendo Iena em pânico, Min-jun a orienta a correr pelos fundos. Os dois correm o mais rápido possível, com os zumbis logo atrás deles. Ele ajuda Iena a subir em um móvel alto para tentar escapar. Infelizmente, eles precisam descer de uma altura considerável para alcançar o próximo portão. Por sorte, conseguem aterrissar com segurança. Ou quase. Iena cai mal e torce o pé. O dia de Min-jun só piora. Ele está lidando com tudo isso, e agora mais essa. A garota falha de novo bem quando ele precisa dela. Os zumbis estão cada vez mais perto. Nesse momento, uma decisão precisa ser tomada. O garoto, que já foi tão humilhado no passado, se lembra das palavras de Iena. Ela o motivou a lutar, a se defender dos que o maltratavam. Ele também lembra que, se continuar se escondendo, sua vida será sempre miserável. Então, naquele momento, ele escolhe ser corajoso. Min-jun saca uma lâmina, pronto para aceitar seu destino. Enquanto Iena está imóvel e ferida, ele sabe que algo insignificante pode levá-los à morte.